Olá, eu sou Fabrício Camizão e eu vou apresentar para vocês as novidades da semana no Cronos BI. Mas antes, vamos dar as boas-vindas a mais um cliente e parceiro, a Lefato, da cidade de Ubá. Sejam muito bem-vindos e que essa parceria seja o começo de grandes conquistas juntos. Essa semana eu vou falar de uma atualização pequena, mas importante, relacionada às assistências técnicas, que é relacionada à previsão de fatura, que agora ela está incluída tanto no módulo consultor quanto no módulo assistência técnica. Vamos falar um pouquinho mais sobre o módulo de farol de vendas, vou falar um pouco mais detalhado sobre o funcionamento do farol e informar para vocês também que nós passamos por algumas instabilidades aí nas últimas semanas com relação ao pico de acessos, né? É um problema bom que nós tivemos, mas nós já fizemos a migração estrutural dos nossos servidores para um servidor muito mais robusto, então esse problema daqui para frente não acontecerá novamente. Vamos lá? Na área comercial, módulo de assistências técnicas, na aba de assistências técnicas em aberto, nós adicionamos uma coluna chamada previsão de fatura. Com essa coluna vai ficar um pouco mais fácil para a gente visualizar as previsões de fatura das assistências, além de nos permitir a organização tanto de forma crescente, onde eu posso ver as assistências que já estão sem data, né? E elas vão crescendo até as mais recentes, quanto de forma decrescente, onde eu consigo aqui já visualizar o que vai sair mais para frente, né? E quais vão ser as que vão ser faturadas agora ou podem já estar com data de faturamento ou previsão de fatura em atraso e ainda não foram faturadas. Isso vai nos dar uma visão bem interessante. Vamos voltar aqui, ó, porque a gente liberou isso também no módulo de consultor para os consultores. Por quê? Porque o consultor ele vai estar de frente com o cliente e o cliente vai perguntar: e a minha assistência técnica? Então ele vai clicar aqui no menu, clicar em assistência técnica, né? Vai puxar a barrinha aqui, vai tocar aqui e ele vai conseguir dar essa posição para o cliente, né? Dando maior agilidade na tomada de decisões ali e no retorno ao cliente. Olá, seja bem-vindo ao módulo Farol de Vendas. No módulo Farol de Vendas, nós segmentamos os clientes em 5 listas, sendo elas clientes recorrentes, que são os clientes que fizeram o último pedido dentro dos últimos 90 dias, ou seja, dos últimos 3 meses, os clientes em atenção, que são os clientes que colocaram o último pedido na empresa dentro dos últimos entre 3 e 6 meses, os clientes dormentes, cujo último pedido entrou entre 6 e 9 meses, os clientes em risco, que o último pedido deles foi entre 9 e 12 meses, e os clientes perdidos, que são os clientes que colocaram o último pedido deles acima de 12 meses, ou seja, acima de 365 dias. E dentro de cada uma dessas segmentações, nós apresentamos aqui um totalizador, deixa eu até levantar aqui, ó, de clientes por segmento, né? Então, dormentes eu tenho 134, clientes em risco eu tenho 86, clientes perdidos, né? Eu tenho 346, ou seja, 40% da minha carteira de clientes já andou para o perdido, né? E assim por diante. E nós temos também um detalhamento dentro de cada uma das listas mostrando qual é o cliente, há quantos dias ele não compra. Nós temos aqui o valor da última venda, o valor do último pedido que foi feito para esse cliente, qual foi a data desse último pedido, o código desse cliente e aqui os indicadores visuais de cliente inadimplente e cliente adimplente, ou seja, o triângulo verde ele se refere aos clientes que estão com o financeiro em dia na empresa e os clientes com o triângulo para baixo aqui vermelho são clientes que têm alguma pendência financeira dentro da empresa. E nós temos também esse indicador visual aqui, que é a estrelinha que nós julgamos aqui que ele é um dos mais importantes, e essa estrelinha representa que esse é o primeiro pedido desse cliente. Ou seja, nós temos clientes aqui em praticamente não, todas as listas que tem estrela. Isso quer dizer que esses clientes aqui, ó, todos que estão vindo aqui para os clientes em risco, eles fizeram essa compra, essa é a primeira compra deles e eles nunca compraram. Ou seja, ele apareceu aqui no recorrente, ele andou para atenção, andou para o dormente, andou para o em risco e se eu não tomar uma ação, ele vai embora do perdido. Então a ideia que o módulo Farol de Vendas ele vai nos dar é a gente conseguir evitar que esse cliente ele caia aqui
para os clientes perdidos, né? Com uma visualização muito mais fácil, né? Muito mais segmentada aqui para uma tomada de decisões, para eu poder ativar esse cliente aqui, né? Verificar lá o que eu posso fazer para que ele compre de mim, né? A última compra aqui, ó, foi no mês 7 do ano passado. Então, trazer esse cliente de volta aqui para o meu cliente recorrente e tentar manter eles, né? Para que os clientes aqui eles girem sempre normalmente aqui entre os recorrentes e os clientes em atenção, né? Ele faz o pedido até o pedido chegar, né? A empresa produzir, faturar, esse pedido ele vai andar aqui para o pedido em atenção normalmente, né? Tem que dar o giro na loja do cliente, etc. Então ele vai ficar aqui no atenção. Nós vamos acompanhar isso através do indicador de dias, né? Há quantos dias. Então, se eu descer até o final, ó, eu tenho um cliente aqui que já não me compra 176. Então, em 4 dias, praticamente, 5 dias, se eu não fizer nada, ele vai passar para o dormente. Então, pelo menos dá uma ligada e sondar. Olha, aquele produto que eu te vendi, do pedido X, né, ele já chegou para você, tá legal, tá girando, enfim. Fazer o trabalho comercial vai ficar muito mais fácil a partir de hoje, utilizando aí o módulo de farol de vendas. Além disso, nós temos aqui, né, os filtros de supervisor, consultor, cliente, o filtro mais pedido, que é o filtro de grupo de clientes, né, para facilitar a análise de grupo, porque às vezes a gente vai ter um cliente aqui que está indo para o perdido ou para o em risco, mas ele faz parte de um grupo, então o grupo tem um outro cliente principal agora que pode estar assumindo esse grupo, pode estar comprando, né, então o filtro de grupo de clientes aqui ele ajuda bastante, e o filtro de status, né, para que você possa ver também só os seus clientes ativos, ou só os clientes em uma determinada lista, ou um determinado status que você pode ter definido. Então, essa é a aba, né, de farol de clientes, né, dentro do farol de vendas, e além disso nós temos uma outra aba aqui, que é a aba de cobertura. Essa aba, ela detalha a cobertura de vendas de cada um dos consultores da empresa. O que isso significa? Significa que hoje, né, nessa visão, nesse exemplo, nós temos 859 clientes em carteira. Desses, 513 fizeram a compra nos últimos 12 meses. Vocês podem perceber que isso é um reflexo lá do farol, né? Nós temos 195 recorrentes, ou seja, são aqueles ali que estão dentro do grupo do ativos, né? Quem está fazendo a recompra dentro dos últimos 3 meses, e nos dando uma cobertura aqui de 38%, ou seja, 195 dividido por 513 vai dar 38% dentro dessas regiões, dentro desses consultores, e são esses aqui os clientes. Então, o que a aba de cobertura ela nos dá de análise para a gente trabalhar? Ela nos mostra consultor a consultor, ó, todos os nossos consultores aqui, ela nos mostra quantos clientes ele tem ativos, ou seja, quantos clientes fizeram a compra dentro dos últimos 12 meses, quantos clientes estão fazendo a recompra dentro dos últimos 90 dias, tá? Então aqui nós temos a recompra desses clientes, nós temos o percentual de cobertura, né? Inclusive eu posso organizar aqui, ó, pelo percentual de cobertura para fazer um trabalho, né, nos que estão com percentual inferior, vamos deixar aqui organizado por venda, e eu tenho também o total vendido. Isso me permite que eu possa, vamos organizar novamente aqui, né, pela cobertura, que eu possa pegar um consultor desse aqui, que está com uma carteira de 20 e só vendeu para 4, eu posso visualizar aqui, ó, primeira coisa, a região que ele trabalhou, né, foi a região da Bahia, os 4 clientes que compraram vão aparecer destacados aqui, mas mais interessante que isso, quem não fez a compra aparece destacado aqui. Então, o que eu vou ter de informação? Ó, se eu puxar aqui, né, ou se eu rodar essa barra de rolagem, eu consigo ver aqui, ó, a última compra do cliente. Lembrando que, tanto aqui no farol de clientes, quanto aqui no cobertura, nós temos a possibilidade de expandir, ó, chama modo foco, podemos aqui expandir para uma visualização de tela cheia, tá? Então, vou pegar aqui no farol também, se eu quisesse fazer uma análise aqui do dormente, né, eu posso abrir aqui, às vezes a razão social vai ser muito grande, enfim, eu posso abrir e posso visualizar dessa forma, tá? Mas ainda dentro da cobertura, voltando aqui para esse consultor, eu tenho aqui para quantas pessoas ele vendeu, mas principalmente eu tenho para quem que ele não vendeu. Então eu posso abrir o modo foco aqui, ó, analisar que ele vendeu só 32 mil, mas tem esse monte de gente aqui que ele não vendeu. Então por que ele não vendeu para essas pessoas? Né? Considerando que eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com filtro de status de clientes ativos. Às vezes os clientes que já fecharam, eu vou filtrar aqui e já não quero enxergar eles mais, mas dentro dos clientes da carteira dele ali, tem alguns clientes que ele
pode não ter visitado, então fica muito mais fácil para você visualizar e tomar uma decisão em cima disso, né? E fazer esse trabalho aí junto com o consultor. E além dessa análise aqui por consultor, eu posso também fazer uma análise por região. Por exemplo, vou pegar São Paulo aqui, ó. Se eu selecionar São Paulo, eu consigo visualizar agora São Paulo. Ó. Lá tem 69 clientes, 42 fizeram a recompra nos últimos 12, 14 recompraram em 3 meses, me permitindo aqui 33% de cobertura. Tá? Eu consigo ver quais são os consultores que estão trabalhando lá, inclusive organizados aqui já por cobertura. Né? Consigo ver quem comprou, deixa eu abrir novamente aqui, ó, e eu consigo ver novamente agora uma lista maior de quem não comprou. Então, para a gente tomar uma decisão aqui, ou tomar uma ação, não necessariamente eu preciso trabalhar vindo aqui, ó, olhando consultor por consultor. Eu posso pegar aqui, ao invés de eu pegar um consultor e descobrir onde que ele está trabalhando, eu posso fazer o contrário. Eu quero fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Eu vou clicar no Rio de Janeiro e ele vai me mostrar aqui, ó, quem está trabalhando lá, né, quais são os consultores, quem tem a melhor cobertura, até para eu analisar aqui uma cobertura média, né, desses clientes. E fazer o trabalho aqui nos clientes aqui que eu não estou vendendo, né, analisando aí, claro, potencial de vendas, enfim, diversas análises comerciais. Então, esse é o módulo Farol de Vendas, né, nós acreditamos que ele é um módulo que é um divisor de águas aí na parte comercial da empresa, porque ele dá uma visão muito mais simplificada, né, muito mais fácil para o cliente poder tomar ações, né, de uma forma muito mais dinâmica com os seus clientes, né, visualizar claramente aqui que o cliente está deixando um ponto, passando para o outro aqui, caindo nos perdidos. Também, então, aqui analisando os clientes, claro que, novamente, né, podendo fazer os filtros aqui de consultor, né, ou grupo de cliente que seja, e na parte de cobertura também analisar o desempenho aqui dos consultores, não com meta de venda, não é isso, né, porque meta de venda nós temos lá no módulo comercial, na parte de metas, mas diferente da meta de atingimento, meta de vendas, né, nós temos também a análise da carteira de clientes, né, ver se é uma carteira saudável, se ele tem muitos clientes ativos, se ele está com, ó, quem tem mais clientes ativos hoje, ó, é esse cara aqui, ó, essa pessoa. Então ele tem 58 clientes, mas 29 estão comprando. Então vale mais eu ter 60%, 26%, mas com uma recompra maior? Então o módulo de farol de vendas ele vai permitir N análises, N variáveis aí das análises comerciais da empresa, tá? Permitindo ações mais rápidas e mais dinâmicas e, consequentemente, trazendo um resultado comercial muito interessante para a empresa. Muito obrigado e tenha uma ótima semana.